Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai fazer uma coisa muito interessante, tá? Como vocês já viram aí no título do vídeo, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai remover o limite de thermal throttling, tá? do nosso computador, principalmente em processadores Intel. Eu vou estar trabalhando aqui em si com... Opa! A gente vai estar trabalhando aqui com processadores da Intel. Tá? O foco eu vou estar trazendo aqui para essa CPU, que é o Pentium B950 de 2.10 GHz. Tá? Nesse computador estou trabalhando aqui com 8 GB de RAM, tá? Para a gente conseguir ter um melhor desempenho. E eu vou estar mostrando aí no vídeo agora um vídeo no Btop, tá? Que é um aplicativo para a gente ver a nossa frequência, os processos, etc. E nesse vídeo que eu vou estar mostrando aí agora, eu vou estar mostrando um pouco de oscilação, tá? Que esse é o foco principal do vídeo de hoje, que a gente vai mostrar como que desativa esse thermal throttling e a gente conseguir rodar o nosso sistema em máximo desempenho, tá? Então, resumindo, já vou dar alguns avisos, tá? Primeiramente, se o seu computador, o seu notebook, ele não tiver com uma refrigeração necessária, eu recomendo realmente você não fazer isso, tá? Porque o thermal throttling ele serve justamente para evitar que o seu processador derreta dentro do seu computador, tá? E o foco principal desse vídeo é a gente desativar esse thermal throttling para pessoas que tá com o notebook ali, o notebook ele tá realmente estável, tá? Ele tá com uma temperatura legal, tá com uma temperatura decente, ele tem uma refrigeração legal, tá? E a gente vai fazer com que ele desative esse thermal throttling, esse sistema de segurança que a placa-mãe está enviando desnecessariamente para o nosso processador parar de trabalhar realmente com a máxima performance, tá? Então, você pode começar abrindo o terminal aí, tá? A gente vai começar instalando, deixa eu ver aqui porque eu sou ruim de cabeça, mas a gente vai começar instalando esse sistema de pacote aqui, tá? Que é o sudo apt install msr tools. Você pode instalar ele aí. Você pode ficar bem tranquilo que isso aqui é só um sistema de pacotes que vai ajudar a gente a definir algumas configurações para o nosso kernel do sistema, tá? E o primeiro o primeiro comando que a gente vai utilizar vai ser o sudo modprobe msr. Pedro, mas que é isso, cara, que eu estou colocando no meu computador? Bom, o que o modprobe vai fazer? O que esse msr vai fazer? Ele vai fazer uma conexão, ele vai fazer com que o meu sistema operacional ele se conecte diretamente com, vamos dizer assim, gavetas do hardware do meu processador, tá? Então ele vai fazer essa ligação para a gente conseguir fazer essa alteração, para a gente conseguir fazer essa alteração no nosso kernel, tá? E essa primeira parte do processo, vamos falar de outra forma mais fácil de entender, a gente vai estar desativando, na lógica, o thermal throttling, a gente vai estar desativando aquele sinal elétrico que a placa-mãe manda para o processador para ele parar de funcionar bem, tá? Então você pode dar Enter aqui, não vai aparecer nada, não vai responder nada, não tem de que responder aqui, tá? Ele simplesmente vai alterar. E o outro comando que a gente vai utilizar vai ser esse aqui, sudo msr 0xfc0, tá? Esse WRMSR, ele é como se fosse a caneta, é ele que vai dizer para o nosso kernel, para o nosso sistema, que a gente quer desativar o nosso sistema de thermal throttling, tá? Esse 0 aqui significa chave que a gente quer desativar, e isso aqui é o endereço hexadecimal para a gente encontrar, lembra daquelas gavetas que eu falei? Para a gente encontrar essa gaveta que mexe diretamente com a temperatura e o desempenho do computador, tá? Então você pode aqui dar um Enter, realmente não vai trazer nada de volta como o outro comando. E depois você pode... Agora a gente vai realmente mudar a frequência do nosso computador. A gente tirou o thermal throttling, tá? Então só de você fazer isso, você não vai ter mais aquelas quedas de velocidade, tá? Aqui realmente já vai ter dado uma bela de uma ajuda. Mas se você quer realmente desempenho, a gente vai continuar seguindo com esses comandos aqui. A gente vai começar com esse comando que é mais simples, tá? Tá difícil aqui de copiar. Meu Deus do céu.
Tá, enfim. Eu vou deixar esse comando na descrição. Mas como eu já tenho ele aqui, vamos procurar ele aqui. Aqui. Ele vai estar aí na descrição. Você pega ele, cola ele aí no seu terminal. E o que ele vai fazer? Ele vai mandar que a gente quer trabalhar com performance nesse local aqui, tá? Esse local aqui ele mexe diretamente com a frequência da minha CPU. Então a gente vai dizer, pô, eu quero que o meu processador ele trabalhe em modo de performance, tá? Então você dá um Enter, vai devolver aqui 2 chaves de performance, tá? Bem tranquilo. Esse é o primeiro método. Se você quiser, como eu falei na última etapa, você pode deixar assim, se você quiser. Você já pode parar por aqui. Mas eu recomendo, se você realmente quer mais desempenho, termina de assistir o vídeo. Tá? Depois, o que a gente pode fazer? A gente tem outro método aqui, que a gente vai determinar a frequência mínima do meu processador. Tá? Então a gente vai copiar isso aqui. E se você reparar, ele tem praticamente o mesmo endereço do que o outro, tá? Se você reparar aqui, ele tem o mesmo endereço. Então a gente vai colar ele aqui. E o que ele vai dizer? Você pode escolher, você mesmo pode decidir qual que vai ser a frequência mínima, tá? Eu recomendo vocês deixar entre 1.7 e 1.5, que não é uma frequência que vai ser muito grande, mas também não é uma frequência muito baixa que vai te atrapalhar em momentos que você estiver em atividades simples, tá? Então eu recomendo você deixar esse 15 mesmo, tá? Aqui tá 1.500.000, no caso é 1.5 GHz. Isso aqui vai dizer lá para esse endereço que eu quero que a minha frequência mínima seja 1.5 GHz. Tá? Eu não sei se já vai estar funcionando, mas se eu já abrir o BTOP aqui, a frequência mínima dele vai estar... não vai estar, porque... Mas, por exemplo, assim, quando ele for descer, a frequência for descer, ele vai descer sempre para 1.5, tá? 1.2, nessa média mais ou menos, tá? A gente pode fechar aqui, o meu vai ficar rodando em 2.1 porque eu acabei deixando a última configuração ativada, então não vai sair disso, tá? Depois que você deixar a sua frequência em 1.5, você pode conferir se está tudo ok, se você colocou certinho. Se você colocou realmente 1.5 GHz, vai te voltar aqui 1.5 GHz, tá? A gente vai usar depois... Você pode instalar aí o BTOP, que é o aplicativo que eu estou utilizando. Você instala ele aqui, sudo-apt install BTOP. E você só escreve BTOP e ele já vai funcionar aqui. Tá? Ele vai te mostrar aqui o gigahertz para você ir acompanhando como é que está sendo o processo. Tá? Provavelmente quando você abrir isso, se você seguiu todos os caminhos certinho, ele vai estar funcionando exatamente ali em 2.1 ou no mínimo com 1.5. Tá? E se quando você vê que está em 800 GHz, tem uma explicação muito simples para isso, tá? Se você reparar, aqui na linha de CPU, onde eu estou marcando, toda vez que ele desce para, por exemplo, abaixo de 10%, quando ele tem um uso mais abaixo, ele realmente não tem necessidade de usar tanto assim o processador. Tanto que toda vez que desce, por exemplo, para 800 GHz, ele já sobe para 1.7, para 1.8, porque ele fala, opa, continua trabalhando com 1.5. Tá? Mas dessas vezes que ele cai para 800 GHz ou até menos, é porque realmente o computador não está usando isso tudo, e para ele evitar o gasto de energia, ele vai lá e diminui um pouco da frequência. Depois de tudo isso que você fez, o seu computador ele já vai estar rodando com no mínimo 1.5 e no máximo 2.1. Tá? Vai estar uma frequência interessante, vai estar uma frequência boa. E tem outra forma, se você quiser focar o seu processador para, tipo, sempre que ele estiver bem, voltar para 2.1, tá? Eu realmente não recomendo tanto assim, porque vai causar realmente um gasto de energia a mais, tá? Desnecessário. Porque, por exemplo, às vezes eu posso estar só aqui na minha área de trabalho, mas eu vou estar usando 2.1, tá? Então, se você quiser realmente o máximo de desempenho, você instala esse pacote aqui, tá? Que é o sudo apt update, a gente vai dar um update aqui, e a gente vai usar esse aqui, sudo apt install linux cpu power. Ele vai instalar, ele provavelmente não vai instalar aqui porque eu já tenho. Tá aparecendo esse tanto de coisa aqui porque eu tô dando um update também. Deixa eu cancelar isso aqui. Eu vou instalar só o CPU power, porque eu já fiz um update. Não vai aparecer a instalação porque eu já fiz.
mas você toca no Y ou no S quando pedir a confirmação para você instalar, tá? E esse Linux CPU Power é como se fosse assim, um governador que vai te ajudar ali a definir principalmente a frequência que a gente quer do nosso processador. É a mesma coisa que a gente fez tudo ali atrás, só que de uma forma mais fácil e também um pouco mais eficaz, tá? Depois disso, que você instalar esse pacote, você pode vir aqui e colar esse comando que eu deixei também na descrição. Ele vai setar aqui nos seus dois, depende da quantidade de núcleos que você tem. Vai definir aqui, vai setar para o núcleo 0 e para o núcleo 1, no caso o núcleo 1 e o núcleo 2, tá? Depois disso, você pode usar esse CPU Power para a gente ver aqui a frequência que está rodando, só para a gente ter certeza, beleza? Então a gente vai estar rodando aqui, ó. A política de frequência atual deve estar entre 2.10 e 2.10, tá? Esse 2.10 que está aqui é essa frequência que a gente colocou aqui, tá? Então, se você quiser deixar, por exemplo, eu quero deixar entre 1.5 e 2.1, você vem ali, escreve 1.5 ali em cima, em vez de você deixar 2.100, você coloca 1.5 ou 1.500, né? Que tá do jeito que está escrito aqui. Aí vai ficar 1.5 e 2.10, tá? Eu decidi colocar 2.10 e 2.10 porque eu quero o máximo da minha frequência, tá? E eu não sei se vocês lembram quando a gente falou daqueles primeiros comandos, é justamente para a gente conseguir isso aqui, ó. A minha CPU a frequência corrente da minha CPU vai estar em 2.10. E está escrito aqui, ó, setado by call to kernel, que a gente vai estar dizendo que aqui eu disse para o kernel, lembra daquele primeiro comando que a gente conversou com o nosso processador? É justamente isso aqui, asserted by call to kernel, tá? Então, é isso. A gente, só de fazer isso, a gente vê maior desempenho. Talvez não vai rolar tanto desempenho porque eu ainda estou gravando aqui. Mas, se a gente ver aqui, a gente vai ficar sempre entre 1.5 e 2.10. Abrir o Firefox aqui para ver que ele vai aumentar ali o uso da CPU e tal, mas ele ainda não vai cair, porque no caso era o caso do thermal trolling. Ele está aqui em 80 graus, por exemplo. Se eu tivesse com o thermal trolling ativado, ele já teria descido para 800 GHz. Mas como eu estou com ele controlado, ele vai ficar ali entre 1500 GHz e 2.100 GHz, tá? Não vai sair dessa média. E vai ser raro quando você vê que desce aqui para 800 GHz e tal, que realmente é coisa que não tem como a gente mudar, porque a frequência não é o que a gente controla 100%. Mas só da gente fazer isso, você já vai conseguir ver mais desempenho, tá? Você vai ver aqui que sua frequência já vai estar mais alta. E é essencial que você tenha uma boa refrigeração, tá? Como eu falei no começo do vídeo, você pode estragar seu processador, etc, etc, etc. Beleza? Mas é isso, pessoal. Valeu e é nóis.